o nosso muito agradecimento pelo seu superintendente. Eu sou o vice-reitor e também vice-presidente da Escola Central do Partido e também vice-presidente da Academia Chinesa de Governança. Eu estou muito honrado em poder ser convidado aqui para compartilhar com os senhores sobre a governança da China sob a liderança do Xi Jinping. E todos conhecem bem esse camarada que é o Xi Jinping. E todos também sabem bem sobre os seus cargos. Ele é o secretário-geral do Partido Comunista, também o presidente, chairman da nação chinesa. E ele também já empenhou a mesma função que eu estou ocupando, sendo o presidente da Academia Chinesa de Governança. E ele também já foi governador, já foi o secretário-geral da província e uma das e ele também já foi prefeito de município de Xangai. Ou seja, ele saiu de uma cidade do interior da China e foi se escalando, chegando até a presidência de hoje. Hoje eu gostaria de falar sobre a China sob a liderança de Xi Jinping. Então eu tenho que retroceder um pouco sobre o seu histórico. Ele foi eleito em 2012, sendo como o secretário-geral do partido. Em 2013 assumiu a presidência e no ano passado ele foi eleito como secretário-geral do partido e em março de 2018 novamente reeleito como o presidente da nação da China. Ou seja, até o momento ele já governa a China há 6 anos. E quando ele começou a gerir a China, muita mídia estrangeira sempre focava sobre os grandes desafios que o Xi Jinping enfrentava. Eu estava em Beijing, já estava em Beijing, eu conversei com vários colegas da mídia e muitos deles conhecem bem sobre os problemas que o Xi Jinping enfrentava. Então eu gostaria de relatar aos senhores os desafios que ele enfrentou e de que forma que ele liderou o povo chinês para vencer todos esses obstáculos. Eu considero que desses últimos 6 anos, o Xi Jinping, pelo menos, enfrentou 8 aspectos de desafios. O primeiro é de que forma que ele conseguiu manter um crescimento acelerado da economia. E nós sabemos de que a China passou por mais de 30 anos com crescimento econômico de 2 dígitos. É muito raro a gente ver isso mundialmente. E nesses últimos 10 anos é muito raro também ter 2 dígitos. E futuramente também será muito raro. A China continua tendo 2 dígitos. Porque, de um lado, a exportação chinesa está cada vez mais difícil para diversos países que levantaram as barreiras e também os grandes investimentos da China também não poderá continuar. Tanto internamente na China, porque nos últimos 20 anos a China investiu pesadamente na sua infraestrutura. E hoje em dia, os governos locais estão também observando, focando sobre como estabilizar suas economias, como estabilizar as suas inflações e ampliar o mercado doméstico é uma grande escolha, mas também não em curto prazo de tempo consegue ser feito, porque há muitas pessoas que com rendimento baixo, com renda baixa, fica difícil de instantaneamente gastar muito dinheiro. Então, de que forma que a China pode, ao prazo mais curto possível, de alavancar a economia de uma velocidade razoável com estabilidade? E já passaram-se 6 anos e o Xi Jinping tratou esse tema de economia muito bem.
Então, rapidamente, ele conseguiu avaliar bem a economia chinesa. Então, ele observou de que o crescimento de 2 dígitos não será mais possível. Então, agora é o momento de estabilizar a economia com novos métodos, ampliando o mercado doméstico. Nós devemos depender dos nossos próprios mercados domésticos para obter o crescimento mais consistente no mercado. Porém, uma boa parte da população, quer dizer, não gostaria de comprar muitos produtos chineses, domésticos chineses, porque as pessoas que possuem um poder aquisitivo, eles querem comprar produtos importados, produtos estrangeiros. Assim, por exemplo, um viajante chinês que vai até o Japão, eles compram alguns produtos. Quer dizer, a gente acha muito engraçado, né? A tampa do vaso sanitário automático, tá? Isso na China não existia. Então, os turistas compravam um monte de vasos automáticos no Japão, tá? Claro, esse é apenas um exemplo. Então, anualmente, há mais de 1 trilhão de yuans de produtos importados que os viajantes chineses que compraram no exterior. E hoje em dia, a grande maioria dos produtos estrangeiros também são produzidos na China, com a inovação da tecnologia. Então, aos poucos, os turistas chineses estão comprando menos os produtos importados. E todos já conhecem bem a cidade de Shenzhen. Fica no sudeste da China, possui apenas 40 anos de história, uma das cidades mais novas da China e também uma das cidades mais animadas da China, mais tecnológica da China. E todos conhecem bem uma empresa chamada Huawei, que produz equipamentos de telecomunicações e também celulares. Esse é apenas um exemplo de inovações chinesas, né? E com o decorrer do tempo, o market share dos produtos chineses vem alcançando uma percentagem cada vez maior, devido às suas melhorias das qualidades e tecnológicas. Os americanos estão colocando barreiras sobre os produtos chineses, porém essas barreiras ainda estão dentro das faixas que as empresas chinesas conseguem suportar. Se essa barreira fosse acontecido há 10 anos atrás, pode ser que já derrubaria a economia chinesa, mas hoje em dia a economia chinesa está muito mais forte. Hoje em dia, a dependência do mercado chinês, da economia chinesa, em relação ao comércio exterior é apenas 10%. A dependência da economia chinesa em relação aos americanos é apenas 1%. Por isso que nós não preocupamos com as barreiras americanas. E há pouco tempo, o Xi Jinping e o Trump já fizeram uma ligação telefônica e ambos demonstraram interesse de se encontrar na Argentina, no G20. E nós aguardamos ansiosamente que saia algum resultado mais positivo sobre essas barreiras americanas de comércio exterior. E eu acredito que a eliminação dessas barreiras também será benéfica a outros países. Embora hoje nós não temos mais crescimento de 2 dígitos de PIB. Porém, nesses últimos 5 anos, ou seja, até o ano passado,
de mais de 50 trilhões de yuans, crescemos até 80 trilhões de yuans. Ou seja, um crescimento nesses mais de 20 anos, nós conseguimos crescer mais de 30%. Anualmente, nós crescemos mais de 6,5% do PIB. E o mais importante é que os produtos chineses possuem qualidade muito melhor do que era antes. E todos nós estamos cada vez mais confiantes com os produtos chineses. Esse foi o primeiro desafio que ele venceu, conseguiu vencer. Segundo o desafio, de que forma que ele possa quer dizer, consolidar os passos da democracia chinesa. E nós sabemos que a democracia é a onda mundial e nenhum país pode ir contramão. E a China precisa construir uma democracia de alto grau. Porém, a China precisa crescer, edificar a democracia com passos firmes. Eu acredito que se a China retroceder na democracia, isso trará quer dizer, desastre na China, também trará desastre ao mundo. Pois na história chinesa, quer dizer, já houve democracia. Quer dizer, com a revolução dos nacionalistas, dos capitalistas do século passado, do século XX, quer dizer, no início da República Chinesa, havia um pluripartidarismo de mais de 200 e poucos, quase 300 partidos na China. Tá? Então, realmente é algo fora da nossa imaginação de hoje. E também nós já possuímos 3 pilares de poderes, de executivo, judiciário e legislativo. Porém, naquela época, o governo chinês era fraco. Uma média de 45 dias de mandado de um governo. Era pior do que o governo da Itália, recentemente. Então, por fim, os chineses escolheram o Partido Comunista da China. E hoje, o Partido Comunista, no ano que vem, chegará a 70 anos de governança na China. E a população chinesa considera que esse sistema de comunismo chinês é mais adequado à China. Por exemplo, eu visitei os Estados Unidos. Os próprios americanos falaram de que para o governo fazer alguma decisão é mais rápido do que quer dizer, o governo americano. Porque o governo chinês já planeja a cada 5 anos. E nós temos quer dizer, cumprido à risca os nossos planejamentos. Quando eu visitei o Japão no ano passado, havia um político sênior que disse que a China consegue prever os planos de governança de 2035, então isso é muito raro hoje em dia ao redor do mundo. Somente o governo chinês consegue fazer isso, consegue planejar até 2035. Eu já visitei na Argentina, já proferi palestra no Senado da Argentina, de que forma que o governo chinês toma decisões. E eu falei de que na China só existe um único órgão de decisão, ou seja, que é o Politburo do Partido Comunista da China. Nós podemos ter o Congresso Nacional Popular ou quer dizer, Congresso Consultivo, todos eles fazem parte do Politburo do Partido Comunista.
Então, esse comitê central do Partido Comunista toma a decisão. E é por isso que as decisões do comitê central pode ser aprovado no Congresso Popular Nacional e no Congresso Consultivo Nacional. E todas as decisões são obedecidas por todas as camadas de governos locais. É claro que os chineses entendem muito mais o próprio sistema chinês do que os estrangeiros. Tá? E nós conhecemos os pontos positivos e os pontos negativos. Em todo caso, o Partido Comunista é o sistema socialista com características chinesas. Sob a liderança do Partido Comunista, nós conseguimos implementar as nossas decisões. E nós temos o Congresso Popular Nacional, que são semelhantes a outros congressos nacionais de outros países. Porém, nós somos monocameral, nós não somos bicamerais. Nós temos o direito de eleger os nossos governantes e também temos o direito de demitir o nosso governante. Nós temos o direito de supervisionar os trabalhos dos nossos governantes. Tá? E os membros do Congresso Popular Nacional são provenientes de todos os setores, todas as camadas sociais da China. Por exemplo, quer dizer, dos sindicatos, dos trabalhadores, dos empresários. Temos muitos trabalhadores, eles podem não ter muito dinheiro, não ter muita renda, mas na China eles podem representar a sua camada social e ser porta-voz dos seus trabalhadores da sua região no Congresso Popular Nacional. E cada vez mais esses representantes dos trabalhadores conseguem ser porta-vozes das suas populações. E nós também temos um congresso consultivo. Esse congresso consultivo quer dizer, nós também ouvimos as vozes de profissionais de outros setores e também de outros partidos. E todas as grandes decisões têm que ser feitas consultas com relação a outros 8 principais partidos existentes na China. E também o governo do Partido Comunista consultará os consultores, especialistas, profissionais dos setores. Então, quando o governo toma uma decisão, é uma decisão mais madura. Eu acredito que na China nunca, jamais acontecerá o Brexit. Quer dizer, muitos apoiavam o Brexit, porém, depois que eles votaram pelo Brexit, eles ficaram arrependidos. Se fosse na China, pelo sistema chinês, jamais aconteceria, porque seria uma decisão mais madura, consultada a vários setores, várias camadas sociais. Eu já fui vice-prefeito do município de Jinhua. É uma das cidades localizada numa área economicamente desenvolvida. E eu já participei de trabalhos de um vilarejo daquela cidade. Então, eu gostaria de informar aos senhores de que nesses vilarejos ou towns, cidadezinhas, quer dizer, existem eleições diretas. Então, as populações locais votam diretamente os seus gestores. Até o Jimmy Carter também visitou a nossa vila e gostou.
nós queremos dizer o seguinte, que em muitos vilarejos da China, mesmo com essas eleições diretas, eles podem ser tão corruptos quanto de outros sistemas. Então, se o comitê de vilarejo, se for convidar um convidado estrangeiro, quer dizer, para jantar em casa e as despesas, será que ele pode, quer dizer, apresentar a nota para a comissão de vilarejo? Tá? Ele não pode assinar sozinho, tem que ser aprovado por uma comissão inteira. Tá? Então, se não for aprovado, o presidente da comissão tem que pagar do seu bolso. Tá? Então, o próprio Xi Jinping visitou a experiência desse vilarejo. Tá? Então, gostou dessa ideia de que, quer dizer, todas as decisões sejam aprovadas por coletividade, e que levou esse sistema para a província. Então, até as contas do vilarejo têm que ser aprovadas por vilarejo, por distrito. Então, é muito difícil de o diretor financeiro da comissão do vilarejo se corromper-se, porque todas as suas contas têm que ser aprovadas pela comissão. E essa conta aprovada tem que ser publicada, em que todos os habitantes do vilarejo têm que ver. Tá? E havia uma embaixadora da França na China, alguns anos atrás. Quer dizer, eu conversei com ela em que direção que a democracia chinesa está indo. Tá? Então, e nós achamos que essa democracia é algo muito interessante mesmo para europeus. Tá? Então, pode ser que o sistema de democracia da China seja diferente do sistema ocidental. O nosso sistema é um sistema misto, de direta com indireta, porém, é um sistema que funciona. Agora, terceiro aspecto, terceiro desafio. De que forma que nós podemos demonstrar nosso poderio soft? Sobre esse nosso poderio soft, quer dizer, esse termo foi levantado por um professor americano. Eu já vi uma matéria, a ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, ela disse que os chineses, quer dizer, não são monstros, não tem nada a ver, não tem nada que nós possamos temer. Os chineses só exportam televisores, mas os chineses não conseguem exportar os computadores. E não conseguem exportar os programas de televisão, filmes. Mas hoje em dia, gostaria de falar para a senhora Thatcher de que a China hoje exporta televisores, computadores, programas de televisão, e filmes. E hoje nós conseguimos sair da época de semicolonialismo ocidental, nós conseguimos resolver o problema de alimentação, e durante os últimos 40 anos de reforma e abertura, a nossa vida, a nossa economia melhorou muito, porém, nós ainda somos um país em desenvolvimento. Ainda somos muito pobres. E os ocidentais consideram que cultura ocidental é o mais avançado. Eles se acham de que eles são mais avançados. Qualquer problema que eles não entendem a cultura chinesa, eles acham de que o problema é da cultura chinesa e não cultura ocidental. Tá? Então, os chineses se sentem-se na pele, porque os chineses já passaram por opressões.
de colonialismo. Os chineses não gostariam de exportar colonialismo. Os chineses não gostam de invadir outros países. Né? Por isso que os chineses não gostariam de fazer que os americanos estão fazendo, de exportar as culturas americanas, porque a cultura chinesa é diferente da cultura americana e também é diferente de culturas de outros países, tá? Então nós temos que respeitar uns aos outros. Então se a China quer dizer, realizar o sistema americano e implementar a cultura americana, com certeza a China sofrerá um grande desastre. E nesses últimos anos, com a melhoria do poderio da China, e há muitos chineses que estão indo afora, visitando o país inteiro, quer dizer, o mundo inteiro. E os estrangeiros também estão visitando cada vez mais a China, estão compreendendo mais sobre a China. E há cada vez mais estrangeiros, principalmente os visitantes de países de desenvolvimento, eles conseguem aprender o que a China tem de bom, que possam adaptar a seus países. Então, o nosso trabalho não é somente para que outros nos respeitem. Nós temos 1,3 bilhões de populações. Nós consideramos o seguinte: se a população for mais rica, mais forte, a nação será mais forte, a cultura será mais forte. Então, a nossa população precisa ter uma cultura mais firme. Por isso que o nosso partido também gosta de propagar nossa cultura tradicional de milenares. E nós podemos dizer que o seguinte: a cultura chinesa é uma cultura de 5.000 anos que nunca foi descontinuada. Muitos outros países quer dizer, receberam influências da cultura chinesa, da civilização chinesa, assim, por exemplo, Coreia, Japão. Tá? Então, por isso que nós nos orgulhamos muito. Os chineses precisam respeitar a sua própria cultura e se identificar a sua própria cultura. E nesses últimos 5 anos, os chineses estão conhecendo cada vez melhor a sua própria cultura. Esse é sobre o terceiro desafio. O quarto desafio é de que forma que a sociedade pode ser harmoniosa cada vez mais. Né? Como todos bem sabem, de que a China possui a população de mais de 1,3, 1,4 bilhões de população. Então, nós somos uma população bem diversificada, nós temos uma diversidade cultural, e durante a nossa melhoria cultural e econômica, quer dizer, as classes mais ricas e as classes mais pobres estão tendo um gap cada vez maior. Né? Os mais ricos, os bilionários chineses podem ser comparáveis com os bilionários estrangeiros. Porém, a população, de modo geral, não é tão rica assim. Nós temos ainda mais de 70 milhões de pessoas que estão abaixo da linha de pobreza. Existe um gap muito grande entre essas duas camadas sociais. E esse gap está cada vez mais aumentando. E por isso que o governo chinês precisa olhar para essa realidade. E o Xi Jinping está olhando, porque esse gap não pode aumentar cada vez mais. Porque tendo uma diferença de riqueza muito grande, isso trará instabilidade social. Nós temos que fazer com que a população mais pobre que possa ter uma renda maior e possa ter uma vida mais estável.
Dessa forma, a sociedade chinesa será mais estável. E nesses últimos 5, 6 anos, quer dizer, ele ofereceu diversas políticas como auxílio à pobreza com precisão. Então, e ele tem um slogan de que daqui a 15 anos nós podemos eliminar a pobreza completamente. Ou seja, bom, quais são os padrões de eliminação da pobreza? É que todos têm alimento para se alimentar e todos têm assistência de saúde e todos os seus filhos podem estudar. Quer dizer, a China está chegando lá, porém ainda nós não alcançamos nosso objetivo. Hoje em dia nós temos mais de 10 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza. É claro que para esses 10 milhões, os últimos, os resíduos, digamos assim, resíduos entre aspas, da pobreza, para que eles saiam da pobreza é cada vez mais difícil. Eu já fui até o interior da China, havia um casal, eles têm um filho deficiente. Então fica difícil de eles trabalharem, né? E também fica difícil de esse filho receber um treinamento para ingressar no mercado de trabalho, né? Então eles realmente são muito dependentes do subsídio do governo, né? Então essa população nós temos quase 10 milhões de pessoas que precisam de subsídio governamental. Tá? Então, quer dizer, além dos treinamentos para ingressar no mercado do trabalho, não é suficiente, né? E também o governo constrói muitas habitações populares, alugando com um aluguel simbólico. E muitas vezes esses aluguéis também são subsidiados, tá? Pois eles têm problema de alimentação. Tá? São residências muito pequenas, minúsculas, mas a população já está satisfeita. Hoje em dia nós não temos mais população de rua. Então os próprios agricultores, eles contribuindo com uma parcela ínfima, e eles podem obter o seguro médico. E que na China, para a população de modo geral, para você ver médicos e ir ao hospital, você precisa pagar uma parcela de custos. Tá? Então, para essa fatia de população mais necessitada, o governo oferece subsídio. Agora, e também nas escolas chinesas, mesmo públicas, a população também tinha que pagar uma taxa, uma mensalidade, e também uma taxa de livros, e o governo tem oferecido subsídio para a população mais pobre, eliminando completamente mensalidades e taxas de livros, e ainda mais oferece uma ajuda de subsistência para esses alunos e para suas famílias possam se alimentar. E atualmente a população chinesa tem cada vez mais confiança no futuro. E havia um órgão de pesquisas americana chamado Pew. Eles fizeram uma pesquisa de que em todos os países que eles fizeram de pesquisa, a população que possui mais confiança com relação ao seu futuro é a população chinesa. E brevemente nós estaremos comemorando 40 anos de reforma e abertura. Eu pessoalmente passei por esses 40 anos. Eu fui um dos beneficiários dessa reforma e abertura da China. Eu posso dizer de que toda a população chinesa é beneficiária da reforma e abertura da economia.
E muitos amigos sabem. Hoje em dia, a China é considerada dos melhores países para se sobreviver no mundo. E principalmente em termos de segurança. A taxa de criminalidade é dos países com a menor taxa que existe no mundo. Isso tudo também é uma consequência da garantia de sobrevivência, de subsistência da população chinesa. Então, se a população existe a renda, existe a alimentação, existe o bem-estar populacional, a segurança melhora. E o quinto aspecto. Quinto desafio é de que forma que nós possamos preservar o nosso meio ambiente. E todos já ouviram falar de que a China já sofreu muito grandes poluições, principalmente no inverno, porque o principal combustível de aquecimento na China é carvão. Então, existe uma grande poluição à base de carvão. Agora, se os senhores voltarem à China novamente, com certeza os senhores vão sentir uma grande diferença com relação aos 5 anos atrás. Então, o aquecimento não é mais pelo carvão, quer dizer, é por outros combustíveis, por outras energias. Nós tivemos grandes avanços. Em poucos anos, nós tivemos essas grandes melhorias devido que o próprio Xi Jinping teve uma grande visão sobre o futuro, porque ele levantou um slogan dizendo que águas limpas e montes verdes são águas de ouro e montes de prata. Ou seja, dos principais plataformas de governança dele é o ecossistema, a governança sobre a ecologia, sobre o meio ambiente. E nesses últimos anos, ele liderou os setores mais atrasados. Por que esses setores são mais atrasados? Porque são de mão de obra mais intensas e mais poluentes, quer dizer, e oferece menos renda, menos contribuições tributárias, e o governo chinês tem procurado fechar essas empresas desses setores atrasados, quer dizer, fechando as fábricas poluentes. Quer dizer, hoje em dia, nós não temos mais as indústrias poluentes de grande significância. Então, o principal fator de poluição hoje em dia é de automóveis. Então, com relação a essa parte, quer dizer, eu tenho me encontrado muitas vezes com os governadores, com os prefeitos de diversas localidades. Eles sentiram uma grande pressão sobre a poluição, justamente porque o transporte urbano é um grande meio que traz a poluição. Então, uma das principais lições desses governantes é de melhoria de transportes urbanos. Então, eles se sentem muito pressionados por causa disso. Então, aos poucos, a China estará modificando os seus sistemas, os transportes modais e de meio de transporte. E o Xi Jinping também
quer dizer, concorda muito com o Acordo de Paris de Meio Ambiente e está perseguindo para o alvo de Paris. A China nunca jamais vai seguir os passos dos americanos de abandonar o Acordo de Meio Ambiente. O sexto desafio. De que forma que nós possamos realizar a unificação da China? São poucos grandes países do mundo que ainda não foi unificada. Por exemplo, no caso da China, embora conseguiu reaver Hong Kong, Macau, porém a questão de Taiwan ainda não foi resolvida. A Taiwan foi o resultado da guerra civil. Os nacionalistas chineses perderam a guerra civil e refugiaram-se à ilha de Formosa. Então, se depender da China, a China podia ter resolvido essa questão militarmente há vários anos atrás. Porém, a China não quer, ter mais a guerra. E também com a interferência da sétima frota americana, e a China não quer entrar em guerra com os americanos. E após o reingresso da China às Nações Unidas, quer dizer, os dois lados do Estreito de Taiwan vêm intensificando cada vez mais seus intercâmbios. Hoje em dia, os dois lados, quer dizer, existe um grande intercâmbio entre si. Muitas políticas da China, o Xi Jinping também tem que pensar sobre as opiniões da população de Taiwan. E a China está descontente em relação às vendas de armamentos americanos a Taiwan. E os americanos ainda interferem muito sobre os assuntos domésticos de Taiwan, de diplomacia de Taiwan. Porém, os comunistas chineses têm uma grande confiança de que brevemente, nós conseguiremos resolver essa nossa questão de unificação da China pacificamente. De um lado, nós não concordamos que outros países possam reatar as relações diplomáticas com os separatistas de Taiwan. E também nós não permitimos que o governo local de Taiwan ingresse aos organismos que somente os países soberanos podem ingressar. Porém, outros organismos internacionais, o Taiwan pode ingressar. E, sob esse ponto de vista, nós somos consoantes com o governo brasileiro. E nós já oferecemos muitos benefícios à população de Taiwan. Assim, por exemplo, nós temos o mesmo tratamento nacionais à população de Taiwan com relação à moradia, com relação aos seus estudos ou de trabalho. E hoje em dia, quer dizer, o código de permissão de viagens da população de Taiwan à China é o mesmo código de nossa identidade doméstica, ou seja, 18 dígitos. É o mesmo registro geral para ambos
ambas as populações. Então, e a população de Taiwan podem entrar e sair livremente ao continente. E é claro que nós optamos prioritariamente resolver a questão de Taiwan pacificamente. Porém, se algum país estrangeiro interferir nos nossos assuntos internos, nós poderemos agir militarmente. Então, se houver qualquer invasão estrangeira ou interferência estrangeira, com certeza outros países estrangeiros nos apoiarão. Esse é o sexto desafio. O sétimo desafio é de que forma nós possamos garantir o espaço internacional de crescimento pacífico. Em 1978, a China abriu as suas portas. E essa porta está cada vez mais aberta. A China está cada vez mais dependente em relação ao resto do mundo e vice-versa. E a China quer ter um intercâmbio cada vez maior comercialmente, economicamente, culturalmente com outros países do mundo. E como todos bem sabem, de que após o desmembramento da União Soviética, os estrangeiros, os ocidentais, tiveram uma teoria de que o desmembramento da China, eles torciam para que a China pudesse, quer dizer, despedaçar-se. Porém, nesses últimos anos, a China está crescendo cada vez melhor. Porém, hoje em dia, os ocidentais ainda colocaram outra teoria com relação às ameaças chinesas. Eles consideram que o poderio dos militares chineses estão ameaçando os países ocidentais, incluindo os americanos. E por isso que eles tomaram as iniciativas de bloquear a China, principalmente por causa dos americanos. Então, quer dizer, eles aumentaram seus apoios aos separatistas de Taiwan. Eles estão procurando fechar a China. É claro que a China não quer se fechar novamente. Historicamente, a China nunca ameaçou nenhum outro país. E com certeza, futuramente, a China não irá ameaçar nenhum outro país. E a China já prometeu de que não seria um país hegemônico. Então, e todos conhecem bem a Grande Muralha. A Grande Muralha foi construída pelos governantes chineses, gastaram centenas de anos. Essa Grande Muralha não foi feita para invadir outros países, mas sim para a defesa da China, porque outros países invadiam a China. Isso demonstra que a população chinesa, as etnias chinesas, nunca invadiu outros países, sempre se protegia contra outros países. Tá? Então, essa teoria desses ocidentais realmente cai. Agora, nesses últimos anos, o que os chineses fizeram para os africanos? E vocês comparando com os colonialismos ocidentais, o que eles fizeram pela África? E hoje em dia, a China procura resolver as questões entre as nações domesticamente. Nós apoiamos as conversas entre as nações para resolver as nossas divergências.
Eu acredito que o resultado que nós alcançamos foi além daquilo que o Xi Jinping almejava há 6 anos atrás. E no ano passado, eu tive a oportunidade de visitar a Coreia do Sul e Japão. E muitos políticos deles conversaram comigo sobre essa nova política de um cinturão e uma rota. Quer dizer, a rota da seda de antigamente foi um caminho da China para o Ocidente. Quer dizer, então eles ficaram preocupados de que a rota de seda foi em direção ao Ocidente, não ao Oriente. Será que hoje em dia essa segunda rota da seda da China está também voltada para o Ocidente e não para o Oriente? Porém, nós não somente íamos para o Ocidente, mas também íamos para leste, mas nós também fomos a sul, para a África. E nós colocamos as nossas cooperações chinesas com relação aos empresários desses outros países. Com essas dezenas de anos de desenvolvimento econômico e comercial da China, a China agora tem capital e nós podemos investir em outros países. E nós temos muitas vantagens competitivas, tecnológicas, comerciais. Nós temos capacidade de construir hidrelétricas, ferrovias, rodovias, aeroportos, que muitos países quer dizer, oferecem boas-vindas à tecnologia chinesa. Mas é claro que existem as potências ocidentais que eles não gostam que a China faça cooperações com os países subdesenvolvidos. Eles querem continuar dominando esses países subdesenvolvidos. Então, se havendo algum tipo de encargo, uma dívida para esses países, essas dívidas eles levantaram em relação aos chineses, porém eles também levantaram dívidas aos americanos, aos europeus. Mas é claro que as dívidas chinesas oferecem juros mais baixos, oferecem tecnologias melhores, oferecem vantagens melhores a esses países subdesenvolvidos. Então, nós não oferecemos somente os capitais, empréstimos, mas também oferecemos todo o pacote de tecnologia, de como ajudar outros países a se levantarem tecnologicamente e economicamente. E, portanto, o papel que a China empenha no mundo é cada vez melhor. Oferece mais vantagens comerciais e por isso que as Nações Unidas também quer dizer, concordam com o multilateralismo da China. E é por isso que a China possui cada vez mais amigos ao redor do mundo e apoios dos nossos amigos estrangeiros, principalmente dos países em desenvolvimento. Outro desafio é de que forma que nós podemos enfrentar a corrupção interna. Então, para que nós possamos alcançar todos os outros desafios, nós precisamos enfrentar a corrupção interna. Porque se o partido for corrupto, então com certeza não conseguirá liderar a nação para frente. E antes de Xi Jinping assumir a presidência da China, o próprio Partido Comunista internamente possui uma situação muito séria de corrupção. Então, se um partido for corrupto, mesmo você colocando o slogan de que nós trabalhamos para o povo, tudo pelo povo, tá, não sei o quê, não adianta, porque a maior parte do dinheiro é desviado para os bolsos. Tá? Então, o Xi Jinping conhece muito bem essa teoria, quer dizer, e essa prática. Por isso que nós precisamos mudar o estilo de trabalho dos políticos, do partido.
e dos servidores públicos. Precisamos mudar a corrupção. E nesses 5 anos, nós prendemos mais de 400 servidores de alto nível, ou seja, os servidores de níveis provinciais ou centrais, ou seja, os vice-governadores, governadores, ou os servidores de alto escalão do governo central. Nós prendemos mais de 400 pessoas. E nós levamos à justiça. E desse o 19º Congresso Nacional do Partido, nós reafirmamos a nossa decisão de continuar a combater contra a nossa corrupção interna. Isso no mundo é muito raro. Eu já participei da cúpula entre os partidos comunistas e nessa cúpula há muitos partidos que levantaram essa questão de que em seus países, inclusive também um dos países da América Latina, que eles me falaram de que tiveram um problema muito sério de que após o Partido Socialista entrar no poder, não conseguiam limpar a corrupção. E não somente não conseguiam limpar, mas ainda se agravou mais ainda. E no ano passado participei sobre esse 19º Congresso Nacional do Partido. Eu também fui um dos representantes suplentes. Fui um dos suplentes. Eu tive uma notícia de que entre os representantes haviam mais de 150 pessoas que não foram eleitos devido à questão de ficha não tão limpa. Então, eles não foram selecionados. Então, eu como suplente eu me tornei como representante oficialmente. Então, todos os representantes centrais, quer dizer, além de serem indicados, então, quer dizer, após a indicação, entre si, eles também têm que ter listas de seus colegas que eles podem votar. Tem 17 colegas que eles podem assinalar. Então, após essas votações entre os próprios representantes, então os mais votados são quer dizer, considerados os representantes centrais. Tá? Então, o Xi Jinping e a equipe foi eleito com alta votação. Porque se houvesse qualquer desconfiança em relação à ficha limpa, com certeza muitos dos representantes não votariam nele e também na sua equipe. E hoje em dia a população chinesa também concorda com a liderança do Partido Comunista Chinês. Porque, claro, ninguém pode garantir que o nosso partido será sempre limpo, nunca nos acontecerão nada de ruim. Por isso que nós precisamos nos fiscalizar constantemente. E também a população também tem que nos fiscalizar constantemente. Por isso que nós temos o sistema de fiscalização. Nós também temos órgãos de fiscalizações internas.
Quer dizer, os trabalhos desses órgãos de fiscalizações são muito eficientes. Nós temos o Departamento de Disciplina de Fiscalização e Supervisão Central. Através dos trabalhos deles, eles divulgaram um novo sistema com aplicativo, ou seja, qualquer população ou qualquer outro membro do partido, assim que vê algum burocrata, quer dizer, algum governante chinês que usa esse veículo oficial para o seu uso particular, então pode tirar foto e essa foto entregue às nuvens e entregue para esse departamento de supervisão e de fiscalização. Então, imediatamente será levantada um processo contra esse governante. E nós achamos muito eficaz a utilização dessas novas tecnologias. Mas somente tecnologia não basta. Nós temos que ter mentalidade nova. Nós temos caminhos novos. Então, todas essas situações, todos esses exemplos demonstrando demonstrando as boas mudanças que aconteceram na China. É claro que nós confessamos que tanto na China quanto no partido ainda temos muitos problemas a serem resolvidos. Porém, pelo que eu conheço do presidente Xi, pelo o partido que eu conheço, a nação que eu conheço, nós temos a grande capacidade de resolver todos esses desafios. Muito obrigado a todos.